E nós estamos aqui nos estúdios, vamos continuar o nosso papo sobre problemas renais. Mas eu estou sabendo que no começo do mês a Santa Casa fez a primeira captação de pulmão para transplante de toda a região. Falando em transplante, falando como é que funciona, o que a gente deve fazer para não chegar ao ponto de transplante renal? Todas essas doenças que nós já comentamos, que são fatores causais de doenças renais, elas têm como preocupação máxima a falência do sistema urinário, cujo órgão nobre principal são os rins, que pela dificuldade que se tem para conseguir um órgão, para substituí-lo, a pessoa precisa muitas das vezes ficar ligada a uma máquina para fazer ou substituir a filtração sanguínea. Que nós sabemos que o organismo trabalha como se fosse uma indústria química e que no final do dia precisa dar a sua descarga dos seus detritos, das suas escórias, que no organismo humano é feito através da urina, através das fezes, de forma que se não tivermos o órgão filtrante, nós vamos ter esses resíduos que, uma vez subindo o nível sérico, ou seja, o nível no sangue, vão produzir uma certa intoxicação e descompensação total da homeostasia, que é o equilíbrio desse organismo, levando o paciente muitas das vezes à morte. Então, para que evite isso, a pessoa que teve a falência do órgão por desdeixo do cuidado com o seu sistema urinário vai ficar preso a uma máquina de hemodiálise ou uma diálise peritoneal, que é aquela feita através do invólucro do abdômen, ou aquela que é feita através da filtração do sangue, ligado a essa máquina 3 vezes na semana, não tendo uma vida livre, como aquele que possui o seu rim funcionante. Então, por isso é importante a gente se preservar com relação às vias urinárias. A diminuição do sal é um meio também de prevenção? Ajuda? Diminuir o sal hoje, primeiro que você evita a hipertensão, a gente tem um costume de falar que bebe água, fica inchado. Não é. É quando você come sal que você fica inchado. Se beber a água, vai ficar mais inchado ainda, mas por causa do sal. O sal vai fazer subir a pressão e vai acabar afetando os rins, de uma hora ou outra. E o sal também previne, a baixa ingesta do sal previne o cálculo renal. O Dr. Bacega sabe mais do que eu sobre isso, que o sal também é um fator que faz aumentar a produção de cálculo, produção de pedra nos rins. Entendeu? Bom, o hospital a gente sabe que está procurando se especializar cada vez mais na captação de órgãos para esse transplante. Como é que o corpo clínico está se especializando nisso, está trabalhando para que isso aconteça? Isso surgiu de um grupo dentro do hospital, eu creio que mais pelo idealismo do Fernando, que está ali dentro da UTI, como intensivista também. Mas isso é um sonho. Não se vislumbra com isso ter retorno financeiro, porque a gente sabe que o sistema paga por um transplante, por uma captação, não é atrativo para o médico. Isso é uma questão de vocação e de gosto por aquilo e de ter amor ao próximo, de ver pessoas precisando de um órgão, de substituir um órgão, e toda a dificuldade que se existe para isso. Foi assim um grupo que se mobilizou dentro da Santa Casa. Nós conseguimos agregar um grupo inicial de 3 médicos, o Fernando, eu, Dr. Paulo Fabre, 3 enfermeiros padrões e 2 assistentes sociais inicialmente, que acabamos montando o primeiro grupo, a primeira comissão que se inicia dentro de um hospital, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, chamada CIDOT. Essa comissão tem por base ser o cachorro perdigueiro dentro do hospital, farejando possíveis e potenciais doadores. Quem são os possíveis e potenciais doadores? São aqueles pacientes que estão com uma doença terminal, que estão
caminhando para uma morte encefálica ou que já estão em morte encefálica, eles passam a ser monitorizados de maneira que, uma vez se confirmando a morte encefálica, que é a morte real, né, isso dentro de um protocolo todo confirmado, né, por especialistas, não por um único especialista, por 2 especialistas, através de vários testes, tanto com aparelhos quanto exames clínicos seriados em momentos diferentes. Uma vez constatada a morte encefálica, este paciente é um potencial doador, porque ele tem um cérebro morto, a vida dele praticamente terminou ali, só que os órgãos ainda estão saudáveis e poderiam ser utilizados para substituir o de outros que já faliram. Para isso, existe essa comissão que tem por bem identificar os potenciais doadores, depois caminhar na abordagem da família para que se possa esclarecer esta situação, fazendo com que haja, você entendeu, a possível doação consentida, porque no nosso país hoje a doação tem que ser consentida, né? Ela não é mais presumida, ela é consentida. Não é só mais um desejo do doador somente, não, né? Precisa ser ele consentida. Pode, é muito importante o desejo dele, mas ele tem que expressar isso para alguém. Para o pai, para a mãe, para o marido, para o filho, para quem quer que seja mais próximo, né? Porque quando, se isso vier a acontecer, fica mais fácil a abordagem junto aos familiares, né? Porque não adianta nada você escrever lá, uma época tinha na carteira de motorista, doador de órgãos, isso esquece, caiu. Quem doa os órgãos são os familiares, o mais próximo possível, entendeu? Por isso a pessoa em vida, que ela tem esse desejo, deve manifestar isso para os familiares, nas suas reuniões de família, nos seus almoços, para que um dia, se isso acontecer com a pessoa, a família venha se lembrar que era desejo dela, né, continuar viva em alguém. Salvar vidas. Para você que ligou a TV agora, ligou na TV União, nosso programa de hoje está falando sobre doença renal, uma doença que atinge muitos, mas muitos brasileiros. Doutores, continuando a nossa conversa sobre transplante, foi constatado que a pessoa é doador, a vontade foi colocada para os familiares. Quais são os procedimentos após isso? Uma vez identificado o doador, conversado com a família, tendo o consentimento da doação, mobiliza-se toda uma equipe envolvida nisso. Nós, de São João, participamos de uma organização de procura na região 2, né, no estado de São Paulo, e estamos inseridos, São João da Boa Vista, inserido no grupo de Campinas, né? Temos Sorocaba, Marília, Botucatu, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Ribeirão e São Paulo, né, com OPUS, Organizações de Procura de Órgãos. Quando uma CIDOT, que é essa comissão intra-hospitalar, identifica e tem o consentimento da doação, isso é comunicado imediatamente a essa organização de procura de órgãos, que vai comunicar a central de distribuição de órgãos, uma central nacional de distribuição de órgãos e tecidos, né, que vai providenciar, procurar na fila quem é o paciente que está na sua vez e pronto e apto, porque pode ser que seja a vez, mas não esteja apto e pronto para o transplante naquele dia. Então, isso é identificado através de uma fila única. O governo se organizou e acabou com muito buchicho que existia com relação ao transplante quando organizou uma fila única nesse sistema. E o Sistema Nacional de Transplante hoje trabalha com fila única. Então esses órgãos são captados, é mobilizado hoje, no momento, é mobilizado uma equipe que se desloca de Campinas para aqui, enquanto o paciente é mantido com seu equilíbrio hemodinâmico, suas funções vitais estáveis dentro da UTI. O intensivista é importante nisso. Por quê? Porque não pode perder esses órgãos, não pode ter queda de pressão, né? Porque senão os rins vão falir e nós vamos perder um rim que está já doado de um paciente que está com morte encefálica.
Aí essa equipe se mobiliza, esse paciente é levado a um centro cirúrgico, procede a um ato como se fosse uma cirurgia num paciente vivo. E é feito a retirada destes órgãos acondicionados, muitas das vezes já até preparados em banco, congelados e encaminhados por um sistema de logística até o local onde esses pacientes já estão, muitas das vezes, na sala de cirurgia aguardando a chegada do órgão. Porque cada órgão tem um tempo de duração, de viabilidade, para ser transplantado, para que você não perca também. É um trabalho muito bonito. Eu não posso trazer um coração daqui e levar para a Bahia, porque eu não tenho tempo para isso. O coração demora 4 horas, eu não consigo botar ele em ninguém mais. Hoje a Santa Casa está apta a fazer captação de qualquer órgão? Qualquer órgão. Isso ela está, na verdade ela está caminhando para isso. Nós temos uma comissão que identifica só. Essa comissão que identifica é o primeiro passo. O próximo passo agora é nós montarmos um grupo para fazermos a captação aqui mesmo, acondicionarmos os órgãos e tecidos e o sistema de logística ser deslocado até aqui, para que se possa levar a essa central de distribuição. Isso tudo para a região inteira? Para a região inteira. Para o estado inteiro. Para o estado. Para o estado, porque a filha é única. A filha é única. Porque hoje não é assim, eu sou o primeiro, você é o segundo, ele é o terceiro. Às vezes, o que foi inscrito em 20º lugar, ele vai passar na frente de todo mundo. É o primeiro em relação a toda uma estrutura que ele tem que ter para estar apto. Porque assim, hoje a gente não pode perder órgão. Eu posso colocar um órgão em você e dar rejeição. Então a gente tem que fazer alguns exames que mostram os mais compatíveis com aquele indivíduo que está morto. Lembrar que morte encefálica, o indivíduo está morto. Inclusive, por lei, você assina o atestado de óbito na hora que você diagnostica a morte encefálica e não na hora que o coração para. Entendeu? Entendi. Por lei, ele está morto, foi naquele momento. Entendeu? Que foi diagnosticado, foi feito todos os protocolos, os exames complementares e tivemos a certeza, ele não tem função cerebral mais. E nós estamos caminhando nesse sentido, de estarmos inseridos, primeiro com uma simples comissão de identificação de possíveis doadores. Queremos fazer as captações aqui e participarmos dessa Central Nacional Única de Distribuição, para que depois nós possamos ser inseridos no grupo de hospitais transplantadores, para que aí sim nós possamos também recebermos órgãos dessa Central Única para transplantarmos o paciente aqui. Então, isso são passos que estão sendo dados. Muito obrigada pela presença dos doutores. Eu acho que esse assunto ficou um pouco mais esclarecido para as pessoas que têm esse problema e que têm mania de ficar segurando o que não deve. Muito obrigada. O Viva Mais de hoje fica por aqui, mas você pode continuar mandando suas dúvidas e sugestões para o e-mail vivamais@santacasasaojoão.com.br. Até a próxima!